um debate organizado pela Revista de História da Biblioteca Nacional, em colaboração com a Fundação Biblioteca Nacional e com o apoio da Petrobras e do Ministério da Cultura. Esses nossos debates, que já se tornaram um evento bem querido pelo nosso público de leitores e de apaixonados de história, e se realiza todo mês aqui nesse auditório. Hoje tem como tema o tema exatamente que constituiu a capa e o dossiê principal da nossa revista nesse mês de junho. Jesuítas, por dentro da ordem, foi o título que demos a esse exemplar, esta edição. E o debate que está começando agora exatamente tenta focalizar a presença da ordem jesuítica, sobretudo no Brasil. A ordem fundada ainda na quarta década do século XVI por Inácio de Loyola, e que a partir daquele momento, e num mundo que estava se dividindo entre católicos e protestantes, encontra oportunidades para se desenvolver, se deslanchar e se tornar uma das ordens mais poderosas da época e dos séculos seguintes, tocando praticamente todos os continentes conhecidos através da obra de evangelização e de missão, e chegando até o Brasil, junto com os colonizadores portugueses, e dando início a uma obra que durou séculos, sobretudo durante todo o período colonial, se misturando com a história política e cultural do nosso país, e deixando profundas marcas. Não quero antecipar aquilo que os debatedores vão falar, mas é claro que estamos diante de uma empreitada de grandes dimensões, que deixou marcas grandiosas, positivas, e também registros duvidosos e polêmicos. Esse debate tem, como os outros, como sempre, a vontade, a intenção, o objetivo de trazer para o público esses conteúdos acadêmicos que normalmente circulam na academia entre os especialistas, os estudiosos, que são os professores, os pesquisadores e os alunos, os estudantes de história, para um público um pouco maior, como a própria revista tem sempre tido esta intenção de fazer, levar esses conteúdos rigorosos e profundos e pesquisados de uma forma mais informal e leve, até para todo o público de não especialistas se interessarem do assunto. Da mesma forma, esses debates têm esta finalidade e este rosto, né? Então vamos deixar agora a palavra aos dois debatedores, que são dois pesquisadores que têm muitos anos do assunto dos jesuítas. Vou apresentá-los, e depois teremos uma possibilidade de conversar, de colocar perguntas, fazer colocações, de conversar um pouco sobre o assunto. À minha direita, a professora Célia Tavares, Célia Cristina da Silva Tavares, que é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, e que tem entre suas publicações trabalhos sobre a ordem jesuítica, desde o mestrado, entre a cruz e a espada, os jesuítas e a América Portuguesa, até a tese de doutorado, a cristandade insular, jesuítas e inquisidores em Goa, 1540-1682. E à minha esquerda, o professor Mário Fernandes Correia Branco, que é bolsista de pós-doutorado na FAPERJ, e professor visitante da Universidade Federal Fluminense. Também com uma rica produção sobre o assunto, também desde o mestrado, na obra As Cartas dos Primeiros Jesuítas e as Estratégias de Conversão do Gentio, e na tese de doutorado, Para a Maior Glória de Deus em Serviço do Reino, as Cartas Jesuíticas no contexto da resistência ao domínio holandês no Brasil do século XVII. Como vocês podem ver, dois especialistas, o professor Mário, inclusive, é autor de um dos artigos do nosso dossiê, dessa revista, que se encontra à venda lá fora também, naquele balcão. Lembro, só para todo mundo, que no final do evento vamos realizar um sorteio de uma assinatura
anual para a nossa revista, então todo mundo que tiver assinado aquele livro de presença, depois entre todos os participantes vamos sortear o nome. E também é possível retirar no final o certificado de presença ao nosso evento. Lembro também que o evento está sendo transmitido ao vivo pelo site do Instituto Embratel, como todo mês acontece. Então, peço também desculpa pelo problema do ar-condicionado, que esse prédio está tendo alguns tipos de problemas e hoje também não estaria funcionando, a não ser uma leve ventilação. Abrimos um pouco as portas para melhorar o ambiente, mas vamos pensar um pouquinho nos tempos coloniais, quando o clima não tinha essa possibilidade de solução. E vamos então dar a palavra à professora Célia, que vai nos introduzir no assunto. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, por um lado, estou achando bom até não ter ar-condicionado, porque eu estou muito gripada, peço desculpas pela voz e vou ficar tossindo com uma certa frequência desagradável, mas desde sábado eu estou lutando contra essa situação, né? Mas queria agradecer o convite da biblioteca de participar. A edição da revista sobre os jesuítas está muito bonita, né? E, portanto, é uma honra e um prazer estar aqui. Não é nada acadêmico começar a falar sobre os jesuítas com uma piada, mas como me avisaram que esse era um lugar que eu não precisava da formalidade acadêmica, que eu estou tão acostumada, tanto que eu estou dependendo do meu papelzinho aqui no colo, pelo menos como bengala, né? Eu vou começar contando uma piada. Uma piada que alguns já devem conhecer, mas que vem bem a calhar, vocês vão entender o espírito da citação. É uma reunião teológica, digamos assim, numa sala fechada, sem janelas, etc., já de noite. E estavam lá nessa sala 3 religiosos, um dominicano, um franciscano e um jesuíta. De repente a luz apaga. O franciscano cai de joelhos e reza para Deus e fala: é boa hora para pedir ajuda a Deus para a luz voltar. O dominicano se levanta, exaltado, e fala: temos que descobrir quem é o culpado. E de repente a luz volta. Quando volta a luz, os dois, o dominicano e o franciscano, sentem a falta do jesuíta. Ué, onde está o jesuíta? Chega o jesuíta, meio esbaforido, e fala: fui consertar os fusíveis. Essa é a imagem mais recorrente que a gente pode resgatar dos jesuítas. Qual é? Essa figura pragmática, né, que diante dos percalços da vida reage praticamente, de uma maneira prática, para resolver as questões, né? Essa imagem, né, associada aos jesuítas é uma das mais poderosas que existe. E quem foi o maior responsável por alimentar essa imagem são os próprios jesuítas, né? Porque todo o esforço da Companhia de Jesus ao longo de sua existência sempre foi o de mostrar como é um jesuíta. Então, por exemplo, as cartas jesuíticas, elas todas têm essa vocação para edificação. É claro que a gente sabe que o Loyola, quando fundou a ordem, e ao longo do tempo que ele foi fazendo as constituições e toda a regulamentação, ele sugeria que, além das cartas edificantes, outras pequenas cartas que fossem de problemas fossem escritas à parte, eram conhecidas como irruelas, né? E nessas cartas à parte, aí sim apareciam toda sorte de problemas que nas cartas edificantes a gente não encontra. Nas cartas edificantes a gente só vê as boas obras da Companhia de Jesus, suas boas ações, os resultados estupendos que eles sempre obtêm, e não é de outra maneira que eles vendem essa imagem conscientemente ao longo dos séculos, né?
Por outro lado, os jesuítas também deixaram alimentar, né, por conta até desse mesmo afã de ter uma imagem positiva, divulgada, acabaram agregando, é claro, as críticas e de uma forma violenta, uma visão muito negativa também em relação a eles. Especialmente a partir do século XVIII, quando houve uma articulação muito significativa da parte do Pombal, do Marquês de Pombal, numa controvérsia muito séria com a Companhia de Jesus. Então ali, a gente costuma dizer que, é claro que a gente tem problemas antes, em outros lugares, tem rusgas entre as ordens, uma série de problemas que já existiam, mas do ponto de vista do contexto, especialmente de Portugal, com certeza é aí que nasce o que a gente chama de um mito anti-jesuítico, né? Que os jesuítas seriam os responsáveis por tudo que é atraso na história de Portugal e, consequentemente, do Brasil. Os jesuítas eram os conspiradores, eram os homens que eminência parda dos poderes. Essa visão também hoje, até hoje, é muito senso comum, né? Então, na verdade, quando um historiador começa a estudar a Companhia de Jesus, ele entra no meio de uma quantidade enorme de ataques e contra-ataques, né? Nem sempre muito fundamentados, e que leva a um debate, às vezes meio, como posso dizer, meio sem sentido, né? Se você quer entender as coisas. Eu, como professora, sempre falo isso. Para mim, as questões que me movem em história não são tomar partido das coisas, mas sim tentar entendê-las, né? Isso é que eu acho que é o mais motivador no que eu faço. Então, os jesuítas, estudar os jesuítas é um tema que, de fato, é muito complicado, né? Uma outra coisa que é muito complicada ao estudar os jesuítas é porque eles têm uma capacidade de vender essa imagem muito grande, eles têm uma produção muito grande de material, e isso seduz. É impossível dizer que uma pessoa que lê as cartas, ou as histórias dos jesuítas, ou os argumentos, ou os debates, não caiam em algum momento numa certa apaixonite, né, pela ordem. Mas isso não invalida nunca, né, a postura do historiador, que tem que tentar ser crítico e tentar se descolar um pouco das argumentações. É muito importante que ele tenha essa consciência do poder de sedução que essa imagem dos jesuítas, veiculada pelos próprios jesuítas, cria nas pessoas, né? Pra vocês terem uma ideia, eu já participei de debates muito curiosos de historiadores, especialmente em Portugal. Em Portugal isso é muito sério. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história de muitos anos atrás. Eu estava ainda começando o mestrado e um professor português do norte de Portugal veio para cá, para a UF, e ele estava dando uma espécie de curso, mini curso, rapidinho, queria ouvir o que cada um estudava, né? Aí quando chegou na minha vez, ele falou: você estuda o quê? Eu falei: os jesuítas no norte do Brasil. Aí ele se virou e falou: tema tipicamente brasileiro, né? Eu achei aquilo, assim, fiquei meio sem graça e meio não esperava aquela observação, mas depois dos anos eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer com isso. De fato, em Portugal, durante muito tempo, estudar os jesuítas era reafirmar o anti-jesuitismo, né? É curioso isso. Não mais agora já tem toda uma tendência de releitura, etc. Mas isso durante muito tempo foi uma questão, né? Curiosamente, lá na historiografia portuguesa. De qualquer forma, hoje em dia, José Eduardo Franco, por exemplo, já dá um outro tom, já discute o mito jesuítico, inclusive a partir de toda essa produção pombalina, né? Então, de fato, as coisas têm mudado. Mas esse anti-jesuitismo aqui no Brasil não era tão evidente
nos meios acadêmicos, quanto foi para mim, pelo menos nos meus primeiros contatos lá com Portugal. De qualquer maneira, esse é apenas um exemplo para a gente perceber o quanto que essas coisas ainda são terrenos minados, né? Um outro exemplo, também lá em Portugal, umas professoras especialistas em franciscanos se queixando do fato de nós só estudarmos os jesuítas, né? É verdade, parece a impressão que dá, inclusive o título do nosso encontro aqui, são os donos do mundo, uma coisa assim, não é? Então a impressão que a gente tem é que, de fato, os jesuítas tomaram conta do mundo, né? E as outras ordens, e não é verdade, as outras ordens participaram também, na sua maneira, no seu estilo, de várias formas. Então isso é uma coisa que também as pessoas que estudam os jesuítas às vezes se esquecem das outras ordens, se esquecem das outras contribuições, e isso é uma reprimenda que eu aceito muitas vezes, mas eu também costumo brincar que o chato é que os jesuítas fizeram mais fontes, então é mais fácil você conhecer os jesuítas porque eles produziam de uma maneira impressionante. Inclusive um franciscano uma vez me disse isso. Um franciscano, não foi ninguém mais do que isso, um franciscano me disse que eles, franciscanos, tinham muita preguiça de escrever mesmo. E que não registravam tanto quanto os jesuítas, de fato. O franciscano confessou, eu falei, o senhor está dizendo, não sou eu. Eu apenas repito as palavras. Bom, tirando essa ressalva, o que é esse donos do mundo? Né? O que pode ser esse donos do mundo? Se de fato os jesuítas foram donos do mundo? A gente tem que equilibrar um pouco essa reflexão. Primeiro, se você pensar que os jesuítas estiveram em quase toda parte do planeta Terra, sim, é verdade, né? Os lugares mais remotos que vocês possam imaginar, como no Tibete, por exemplo, né? No meio da floresta amazônica, no Canadá, nas Filipinas, no Japão, em qualquer lugar que você imagine, é possível você encontrar um jesuíta lá no século XVI, século XVII, século XVIII, chorando. Vamos falar dessa primeira fase dos jesuítas, não da segunda fase, mas essa primeira fase que vai até a primeira expulsão, né, e a extinção que Roma promove lá no século XVIII. Não vou falar da ordem atualmente, que tem uma série de releituras, é muito mais complexo, não entro nessa seara. Mas essa companhia do século XVI, século XVII, se você for medir o tamanho do poder pela abrangência territorial que ela teve, de fato ela é impressionante, né? Só que as pessoas esquecem que, sim, os jesuítas estavam em toda parte, mas geralmente era um ou dois. O que, por mais interessante que seja, tem suas limitações, é claro, né? Vamos imaginar, por exemplo, um jesuíta na China, como Matteo Ricci, por exemplo. É claro que ele tem uma série de elementos interessantíssimos naquele contato cultural, mas dizer que, de fato, aquela ação daquele jesuíta foi promotora de uma transformação cultural na China é exagerar, né? É claro que se você pega a atuação dos jesuítas aqui na América, aí já é uma outra coisa, porque, de fato, aqui você tem uma atuação em que os jesuítas moldaram, com certeza, boa parte do que nós somos hoje, né? Então, esse poder jesuítico, ele, se medido territorialmente, ele tem que ser pensado dessas duas formas. Na sua abrangência, por um lado, mas também na sua timidez, na sua curiosa timidez de ser alguns emissários, né, que às vezes conseguiam plantar alguma coisa ou às vezes não, né? Um outro aspecto que a gente tem que lembrar desse poder dos jesuítas é que eles, especialmente na Europa, estavam associados aos centros de poder. Isso é verdade, né? Os maiores confessores dos reis de Espanha, de Portugal, eram jesuítas, né? Muitas vezes, em muitas escaramuças políticas que se estuda na época moderna na Europa, tem um jesuíta envolvido, né?
as maiores polêmicas, as mais complicadas, as mais tensas, que justamente discutiam esse caráter prático que o jesuíta tinha de atuação, ocorreram, né, nesse período. Então, tudo isso alimenta uma enorme quantidade de juízos de valor sobre as atuações dos jesuítas em vários aspectos. E esse juízo de valor gera essa visão de que eles eram os donos do mundo. Eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado também, porque eu costumo dizer, se eles fossem tão perfeitos na sua orquestração de poder, como é que eles tiveram um fim tão dramático no século XVIII? Né? Essa questão merece um pouco de reflexão e justamente para você balizar melhor o que é esse poder, o que é esse exercício desse poder. Né? Então, eu não sei se eu já estou com o tempo. O que eu quero deixar mais marcado aqui na minha fala, e que eu acho que pode servir para a gente conversar um pouco mais daqui a pouco, é justamente isso. A Companhia de Jesus é, sem dúvida alguma, uma ordem que se fundou numa proposta basicamente de missionação e que, por conta especialmente da sua associação, primeiramente com a coroa portuguesa, vai ter uma abrangência planetária. Né? E se a gente pensa no período da União Ibérica, ainda maior, né? Ainda mais agigantado. É uma ordem religiosa que esteve à frente da formação intelectual na Europa e fora dela. Né? É uma ordem que chamou para si uma série de debates e discussões muito polêmicos e, portanto, por tudo isso, né, é um grande tema para se estudar. Agora, por outro lado, também por tudo isso, você tem que lidar com os mitos, com o senso comum e toda uma série de visões que a nossa piada lá no início meio que brincou com isso. Né? A piada é sempre uma forma de estabelecer um nexo. As pessoas que ouvem, as pessoas que falam, que contam a piada, sabem que ali as pessoas vão entender. Vocês riram, graças a Deus, da piada. E, portanto, vocês entenderam, né, a ironia, a fina ironia, a brincadeira, mas a brincadeira que trabalhou com essa ideia de senso comum que todos nós temos. De que o jesuíta é aquele homem prático, é aquele homem da ação, é aquele homem que transforma. Né? E essa imagem merece ser discutida. Obrigado, professora. Obrigado, professora Célia, porque nos ajudou já a ter um esclarecimento sobre essa figura, né, às vezes envolvida por mitos e lendas, e que temos que recolocar nos seus eixos históricos. Essa contextualização, essa recuperação de todos os fundamentos da presença jesuítica no mundo e do seu, entre aspas, poder, é importante que esteja bem claro em cada um de nós, antes e depois de aprofundar um pouco a trajetória da companhia. Agora, a palavra para o professor Mário, que vai continuando esse tema. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O som está legal? Eu tenho um problema com o microfone. Todo evento que eu começo, a Célia Rico, eu participei de várias organizações com ela, e todo evento, se há uma possibilidade do microfone falhar, um problema, eu acho que é uma antipatia. Bom, boa tarde a todos. Agradecendo ao convite da Biblioteca Nacional, da revista de História da Biblioteca Nacional, entre os quais eu tenho vários colegas, só para citar, não esquecendo dos demais, a Carolina e o Rodrigo Elias, que fomos colegas de pós-graduação. É sempre um prazer retornar ao convívio com eles, ainda que seja de maneira episódica. Agradeço também à Universidade Federal Fluminense, que me permitiu desenvolver o projeto de pós-doutorado, à Fundação
para a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e, claro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro propiciou a existência e a permanência desse programa. Outra coisa eu gostaria de deixar claro também, acho que melhorou, é deixar a nossa estranhamento, eu acho que Célia foi mais uma vez feliz nesse detalhe. Nós estamos acostumados a apresentar quaisquer coisa, a primeira barreira que nós enfrentamos é a banca, é um tablado aqui na nossa frente, é um negócio. Então é bastante confortável esse sistema da gente poder conversar, olho no olho, estarmos todos próximos. Eu acho que isso é que é importante. Falar dos jesuítas é sempre fazer uma viagem ao passado. E alguém já disse que o passado é um país estrangeiro. É verdade. Mas falar dos jesuítas é também entender a lógica que preside as ações desses homens, que em algum momento de suas existências resolveram dedicar-se de corpo, alma e sangue a uma missão que eles se impuseram, qual seja a evangelização do mundo ocidental, oriental, onde quer que a missão os levasse. Tem gente que critica os jesuítas porque eles se valiam do transporte das naus ibéricas, portuguesas, espanholas, qualquer tipo de navegação, muitas delas ligadas à conquista, ao comércio. Alguém já chegou a chamá-los de os missionários da pimenta e da especiaria. É verdade. Eu avisei. Vamos de novo. Melhorou? Então, agora tá. Eu estou dizendo, ele reconheceu no instante que eu cheguei. Mas, na realidade, é uma grande verdade essa necessidade desse trânsito, desse transporte através dessas naus mercantes, dessas naus de guerra. Mas era o único meio que eles tinham de atingir os limites da expansão ultramarina lusitana, espanhola, francesa no final do 16. Então estavam sempre a bordo desses navios e sempre na vanguarda. Falar das cartas jesuíticas é também falar da fundação da Companhia de Jesus. O bom desse nosso encontro é que a gente pode fazer várias ilações e várias representações que nos ajudam a entender melhor o perigo do senso comum. É senso comum as pessoas referirem-se aos jesuítas como uma ordem militante, no sentido militar da palavra, são soldados de Cristo. Soldado de Cristo, inclusive, é um termo que está na bula de fundação da Companhia de Jesus. Eles se reconhecem como soldados de Cristo, no sentido da missão, no sentido de quase medievalesco, eu diria, de uma cruzada espiritual. Mas também é verdade que isso se deve a um dos fundadores, o Inácio de Loyola, que faz parte de um grupo, né, que em alguns documentos a gente chega a encontrar os 6 fundadores da Companhia de Jesus, que na realidade eram 7. As pessoas esquecem de contar o Loyola. Então é complicado a gente perceber essa visão militaresca ou atribuir aos jesuítas essa visão militar pelo passado de Loyola. Só porque Loyola, durante 5 anos de sua existência no século, ou seja, antes de se tornar religioso, ele foi oficial de infantaria do rei de Espanha e foi ferido, como todos sabem, no cerco de Pamplona, aquele negócio todo. Mas se a gente vai analisar, e aí a validade e a fineza da análise da série, quando diz que a gente tem que ir além do senso comum. No momento em que a gente mergulha na fonte, na carta, na documentação que fica, a gente percebe que, no caso do Loyola em particular, esse período militar dele foi de apenas 5 anos. Ele deixou a carreira militar depois do ferimento que ele praticamente danificou as 2 pernas dele. Ele vai claudicar, ou seja, vai mancar o resto da vida, e as pessoas só se referem a esse momento. Mas a grande missão que o Vieira está baixando aqui, é o meu objeto de pesquisa. Seja bem-vindo. Mas então, voltando, o Loyola, ele é muito mais do que um simples, se é que eu posso falar assim, capitão de infantaria espanhol, que vai atuar no cerco de Pamplona. O Loyola é um elemento da baixa nobreza das Espanhas, mas que tem toda uma trajetória feita dentro do serviço régio espanhol. Ele foi pajem, ele foi escudeiro, mas ele também trabalhou na administração ibérica. E quem estuda qualquer tipo de administração de antigo regime, seja ibérica, Portugal, Espanha, seja francesa ou lá o que seja, vai se deparar sempre com uma base documental muito grande.
O Loyola, por conseguinte, tem essa percepção da validade e da importância dessa troca de informações. E é isso que ele traz para a ordem que ele funda. Essa lógica do governo pela pena, ele traz dessa vivência que ele teve no ambiente administrativo da Espanha, ou das Espanhas, como queiram. Isso é importante. Esse é o Loyola que vai formar a Companhia de Jesus. É essa lógica administrativa centralizada, essa lógica administrativa calcada no documento escrito, na obrigatoriedade de escrever com método, com frequência e com uma regra do que é que tem que ter em cada carta. Existem as cartas edificantes, como muito bem lembrou a Célia, mas existem as cartas que têm obrigatoriedade de serem escritas. Inicialmente as cartas quadrimestrais, depois semestrais, e quando vem que não há condição porque o pessoal é pouco, essas cartas multiplicam-se, ou melhor, reduzem-se para as cartas anuais, que é o que todo mundo já ouviu falar, a carta de todo ano e tal. Mas essa frequência anual também é atingida por inúmeras dificuldades, seja de tempo, seja de espaço, seja de pessoal, né? Mas à medida que nós vamos trabalhando essa documentação, nós percebemos que por trás da carta vai muito mais do que o seu autor, o seu escrevedor, pensou em mostrar. Ele se mostra na carta. Alguém já disse, é um dito latino, né, que aquele que escreve lê duas vezes. É verdade. O jesuíta, ao escrever, ele está preocupado em informar a sua sede mais próxima. Se ele está numa província, ele informa o provincial, que por sua vez vai remeter extratos de várias cartas da sua província para a sede em Roma. Em Roma, tem até hoje, funciona, disponível para quem quiser ir lá pesquisar, é um sonho que eu tenho, digamos que é um dos desejos que eu pretendo cumprir antes de morrer, né? Uma das coisas que eu tenho que fazer antes de morrer, que é mergulhar no arquivo romano da Companhia de Jesus e ficar lá algum tempo. Porque toda essa documentação que sobreviveu aos caprichos do tempo está lá disponível. Para nós que trabalhamos com a assistência de Portugal, e na qual a província brasileira ou a província do Brasil estava subordinada, esse trabalho está bastante facilitado por um dos maiores historiadores que a Companhia de Jesus teve no século XX, Padre Serafim Leite. Ele fez todo um levantamento dessa documentação existente no arquivo romano da Companhia de Jesus, ou Arce, como queiram, toda a documentação existente em vários arquivos europeus, americanos, do Oriente, e fez essa seleção, e o que ele conseguiu, ele imprimiu. São fontes, como o pessoal que é profissional da área já deve saber, né? São as fontes impressas. Essas fontes nos permitem vasculhar e perseguir todas as nuances dessa ação missionária jesuítica. E ali o homem se sobrepõe ao religioso. Existem fofocas, como a Célia lembrou, dentro da própria companhia, de um reclamar do outro por falta de empenho. Existem cartas maravilhosas de louvação de companheiros que faleceram. Existem cartas do Nóbrega, em que ele, embora seja dito também pelo senso comum, que ele, 10 anos depois de chegar ao Brasil, que ele chegou em 1549, 10 anos depois que ele chega ao Brasil, ele se desilude com a missão do Brasil e escreve o diálogo sobre a conversão do gentio, reclamando dos índios. Negativo. O diálogo sobre a conversão do gentio é um manifesto do próprio Nóbrega aos seus companheiros, dizendo que é preciso maior seleção daqueles que são mandados para o Brasil. É preciso maior conhecimento do indígena que eles vão trabalhar para que a missão tenha sucesso. Também tem uma carta fantástica do Nóbrega nessa direção, e o senso comum diz que os jesuítas fundaram São Paulo. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Na carta escrita sobre essa situação de janeiro de 1554, Nóbrega diz textualmente: fundamos uma paupercula domus, ou em latim, traduzindo, permito mesmo a tradução livre, uma casa pequenina, 10 passos de comprido por 6 passos de largura, uma choupana, numa região. E aí a carta diz assim: fundamos uma ermida, uma casa à maneira de ermida e um colégio, no qual nos aposentamos, ou seja, no qual ficamos, na povoação que antes era. Ou seja, na povoação que já existia antes da chegada dos jesuítas. Porque o campo de Piratininga, ele é anterior à presença jesuítica no Planalto. Esse colégio, que a gente... isso é um mito fundador que muita gente boa embarca,
Mas, na realidade, a documentação jesuítica ele põe isso por terra. Outra coisa fundamental, quando ele fala do apoio absolutamente profundo e decisivo para o sucesso jesuítico, particularmente no Planalto de Piratininga, é quando ele diz que o colégio é fundado em 54. 2, 3 anos depois, as tribos do sertão, para usar o termo de época, ou seja, o pessoal que está lá no alto da Serra do Paranapiacaba, avança sobre a povoação que está se formando em torno do colégio. E aí, entre os índios aliados dos jesuítas e os índios hostis aos jesuítas, se estabelece uma batalha. E os jesuítas apoiam, claro, os que os defendem, e chega a citar Caiubi. E o Nóbrega diz numa carta, falando desse apoio indígena absolutamente decisivo para o sucesso da missão. Ele diz, e o que dizer de Caiubi, que veio morrer de fome conosco em Piratininga? Essa capacidade de um jesuíta perceber no índio a validade e a lealdade de um acordo prévio, permitem duas avaliações. Uma, é claro, pelo viés religioso, o favor divino de Deus, que está tudo bem, que apoiou a missão. Isso o jesuíta vai declarar sempre, sempre, sempre. Mas, por outro lado, permite perceber também no jesuíta a capacidade de valorizar e valorar a ação política do índio, ao buscar a aliança com o europeu, seja com o jesuíta, seja com o agente régio. E quem diz isso, já há muito mais tempo do que eu sou capaz de lembrar, é o professor John Monteiro, da Unicamp, com as suas produções, o Negros da Terra, e livros artigos mais recentes. Essa capacidade política do índio interagir com o europeu foge ao senso comum daquela conquista a ferro e fogo, que de fato aconteceu. Mas também houve momentos bastante significativos de aliança, em que o índio identificava a validade de se aliar a determinados grupos europeus. Assim foi aqui na Baía de Guanabara. Né? Também é comum dizer que os jesuítas fundaram o Rio de Janeiro e fundaram Salvador. Na realidade, quem funda cidades são os agentes do rei. Aqueles que conhecem, tem todo um ritual, um padrão de fundação, aquela coisa toda, que tem que ser seguido. Nas cartas jesuíticas, com relação ao Rio de Janeiro, isso aparece. Numa carta em que Nóbrega defende a fundação da cidade do Rio de Janeiro para fazer frente à presença francesa, mas também existe desde o primeiro instante, quando eles desembarcam em fins de março de 49 no litoral baiano, ali na Baía de Todos os Santos, eles vão ocupar uma terra a pouca distância de uma antiga vila, a Vila do Pereira, que é o donatário que recebeu aquela capitania, e, no entanto, eles fazem todo o ritual de fundação de Salvador, do Rio de Janeiro, mas eles não fundam, eles são coadjuvantes, eles são assistentes. Quem funda são os agentes do rei. E o senso comum diz que o jesuíta saiu fundando cidade por aí. O que acontece, e é preciso que a gente tenha essa percepção, e na carta a gente percebe isso, quando eu digo na carta, entendo no plural. Essas cartas dos períodos que nós vamos estudando, elas nos permitem identificar exatamente isso. Todas essas tratativas que vão envolver os agentes do rei, os nativos e os próprios jesuítas. Inicialmente, no interior da Bahia, alguém conhece a cidade de Abrantes? Fica a pouca distância de Salvador. Era uma antiga aldeia jesuítica. Essa aldeia, ela vai, ao entorno dela se forma o povoado que hoje é Abrantes, só para citar um exemplo. Então, essa preocupação do jesuíta não é com fundar cidades, é com a missão, como bem disse a Célia, nas 4 partes do globo. Por outro lado, a documentação jesuítica não vai trazer nunca, de época, que eles tenham fundado qualquer cidade. Com relação à documentação jesuítica, também é importante perceber outro detalhe. Por definição das constituições, que só vão ficar, a primeira versão só vai sair em 1556, 57, e ela vai ser sempre revista, até hoje ela é revista a cada congregação geral, para eleger um novo geral, que é o líder máximo, o dirigente máximo da Companhia de Jesus. As constituições são checadas. A cada momento em que essa Constituição
está estabelecida, ela está sendo passível de adaptações, de atualizações. Isso a partir do século XVI. Quando em 56, 57 saem as constituições, só para ter uma ideia, os jesuítas do Brasil já estão aqui há pelo menos 8 ou 9 anos. Eles já estão enfrentando dificuldades para as quais as constituições estão dando soluções, mas que eles tiveram que encontrar aqui na Terra. Esse é o grande barato, se me permitem o termo popular, o grande barato desses homens, das ações desses homens, é perceber a construção de procedimentos a partir de suas bases filosóficas, teológicas, de matriz humanista, num novo mundo. O século XVI, todo mundo sabe, é o século da grande mudança no mundo ocidental, e é verdade. Quem já leu qualquer coisa do Lucian Febvre, vai perceber, não sou eu que estou dizendo, vem daí essa percepção. Mas o que se faça na Europa Ocidental, no território europeu, tem suas ramificações, tem suas extensões e projeções aqui nas Américas, no Oriente, onde quer que eles estejam, inclusive na África. Tá? Eles chegam na África em 48, mas é a missão que fracassa. Ela dura 1 ano. E os 3 enviados, 2 desaparecem e um segundo, Cartas, amancebou-se com uma nativa. E foi. A Flórida foi abandonada 2 vezes, porque tentou-se evangelizar a Flórida e os nativos simplesmente não aceitavam. Eles não faziam distinção entre padre, soldado, comerciante. Era tudo europeu, inimigo. Então, a dizimação foi absoluta. Aqui no Brasil também, essa parte dessa documentação que sobreviveu e que eu chamo de nosso amigo, meu grande amigo, porque meu companheiro de madrugadas, de insônias, tentando escrever sobre eles, o Serafim Leite teve esse cuidado de fazer uma classificação cronológica dessas cartas e depois estabelecer uma classificação temática em cada uma dessas cartas. Eu falo agora para aqueles que têm vontade, se sintam tentados ou seduzidos a trabalhar com a documentação jesuítica. Essa documentação, ela nos ajuda bastante, ela está muito bem organizada. E não é só da cabeça do Serafim Leite, isso vem do final do século XIX, num congresso de historiadores de Frankfurt, 1896, por aí, em que ficou estabelecido que documentação jesuítica dessa época, a partir de então, deveria ser classificada daquela forma. Isso facilita, é um trauma para quem trabalha com documentação jesuítica. E aí, para confirmar determinada informação, a gente vai na documentação administrativa. Não tem esse cuidado, esse formato que as cartas jesuíticas têm que ter, por definição, lá de Roma. Então a gente sente um estranhamento, a gente sente uma dificuldade de transitar na fonte por causa disso. Por outro lado, essas cartas são riquíssimas porque nos dão exatamente o que aquela criatura, no momento que está escrevendo, está sentindo. Ele se trai, a pena trai o autor. Tem uma carta maravilhosa, que é a primeira carta, que Antônio Quadros, que foi um grande jesuitão aqui no Brasil, como diz o Ronaldo Banfas, que é o meu orientador de doutorado e supervisor de pós-doutorado, é um jesuitão, é um termo cunhado para justificar aqueles que sobressaem. Ele diz, referindo-se à morte do Nóbrega, e lá pelas tantas ele diz, conta a história como é que ele veio para o Brasil. E não chega a ser uma piada tão brilhante quanto a da Célia, mas ele diz que ele havia pedido para não vir para o Brasil, porque ele tinha uma dificuldade muito grande em guardar o 6º mandamento. O 6º mandamento é só tirar o T, fica fácil de saber ao que ele se refere, né? O não fornicarás, o guardarás a castidade, não pecarás contra a castidade. Ele tinha dificuldade. E como sabia que as índias no Brasil eram belas e andavam sem roupa, para não cair em tentação, ele pede, ainda estudante no colégio de Lisboa, que não venha para o Brasil. É claro que o superior dele manda para onde? Para o Brasil, para testar a obediência dele. E ele faz uma alusão à beleza das índias em comparação com as europeias. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é só para provocar a curiosidade de vocês que vão lá dar uma olhadinha. Mas na realidade ele diz exatamente isso. Elas são muito belas e que as mulheres que ele conhecia, que são as mulheres espanholas, perto delas se parecem como verdadeiros monstrengos. Vai ver que ele tinha algum problema com as espanholas, ele era português.
Voltando às outras situações que a gente encontra ali, e aí retornando ao que eu trabalhei no século XVII, e consegui estabelecer nessas cartas uma montagem de um sistema de inteligência, no termo moderno da época, em que várias informações de combate, informações relativas às guerras contra os holandeses, eu falo no plural, porque são guerras daqui e guerras da Europa, em que informações absolutamente preciosas chegam ao conhecimento do geral da Companhia de Jesus, que na época era um espanhol, e também ao conhecimento dos reis de Espanha. Essas cartas são fontes de informação fidedignas. E por que são fidedignas? Porque, como eu disse há pouco, a gente pega a documentação jesuítica que fala de determinado assunto e, eventualmente, quando os deuses da história nos ajudam, nós conseguimos corroborar aquela informação por outras fontes. Esse é o grande barato da pesquisa histórica, né? E aí a gente percebe, isso que o jesuíta informou, também um capitão de armada holandês informa aos seus superiores. Aquele capitão de armada foi capturado, ou aquela nau naufragou, e essa informação foi parar lá em Madrid. Está no arquivo de Simancas. A mesma situação, entende? Esse que é o grande barato da pesquisa histórica. É por isso que a gente perde madrugadas e gosta de compartilhar com vocês. Esse é o nosso trabalho. Por outro lado, pessoal, também é possível perceber nos sermões, e todo mundo conhece os sermões do padre Antônio Vieira, essa mesma preocupação com a doutrinação, com a evangelização, mas também, como a Célia relembrou, que vai levá-los a ser chamados para sempre de eminências pardas das majestades europeias, a importância que eles dão aos assuntos de governo. Eles são homens de fina análise. E uma coisa fantástica, quem tem mais poder que o rei? A rainha. No segundo lugar, quem comanda a consciência do rei. Quem é esse camarada? É o confessor do rei. Esse aqui é o grande barato. Quando você percebe a influência que o jesuíta tem na tomada de decisões de alguns monarcas, só para citar Dom João IV, que passou a história como o grande hesitante, não sei, eu no momento trabalho com isso, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que ele tinha um excesso de zelo, para ser bondoso com ele, não é? Embora a presença do Vieira junto a ele é muito forte. Eu tenho um aluno meu de iniciação científica que diz um negócio muito legal. Mas eu posso chamar Dom Antônio Vieira I, o rei de Portugal? Eu falei, não cheguemos a tanto. Mas é uma sacada inteligente. Ele influi fortemente no Conselho Régio. Eu ainda tenho algum tempo. Então. Só para concluir, para mostrar essa influência jesuítica, eu vou lembrar de uma historinha que conta-se do Vieira, que numa dessas reuniões do Conselho Régio, e ele tem um sério problema com os dominicanos, por causa da Inquisição. Isso é uma outra história, que valeria outro dossiê. Mas, num desses debates bastante acalorados, em que a fraternidade religiosa é deixada de lado, não chegando às vias de fato por pouco, um representante dos dominicanos diz no Conselho Régio que não entende essa má vontade, para usar um termo mais próximo dos nossos dias, essa má vontade dos jesuítas para com os dominicanos e a Inquisição. Porque a Inquisição tem mantido a pureza da fé. E os dominicanos vivem pela igreja. E o Vieira sai-se com essa. Concordo com Vossa Eminência. Os dominicanos vivem pela igreja. Só os jesuítas morrem por ela. Imagino... É isso. Muito obrigado. Obrigado, Mário, por esta colocação e por essa fala muito apaixonada, inclusive, com entusiasmo. Só para constar, eu não sou noviço nem padre. E não estudei em colégio religioso. Talvez por isso eu tenha essa... Sou um converso, convicto. O que também nos dá entusiasmo para a nossa pesquisa de cada um, né? E, aliás, eu acredito que esta seja o grande barato, o grande fascínio da pesquisa histórica, é tornar todos os assuntos que você pesquisa dessa forma, contemporâneos com você, quase como se você estivesse vivendo um pouco aquela realidade, aquele período, aqueles personagens, aqueles acontecimentos. Agora abrimos o debate, tentamos abrir um pouco mais as portas também, não sei, mas
não sei se lá fora dá para ouvir aquilo que estamos falando, acho que sim, perfeito, obrigado. Lembro que no final vamos fazer o sorteio, então para não deixar de assinar aquele livro ou aquela folha que está circulando entre vocês, vamos sortear uma assinatura da revista. E agora abrimos o debate, o microfone vai circular, é só levantar a mão, falar o nome e ser possivelmente breves na sua colocação. Eu acredito que podem falar tudo aquilo que vocês sempre quiseram perguntar sobre os jesuítas e nunca tiveram a coragem de perguntar. E muito obrigado. Falando o seu nome. Edson Barbosa, eu sou advogado. Eu queria saber, os jesuítas são pragmáticos. Um pouco mais alto, porque talvez mais... Ela disse que eles são pragmáticos. Você podia decompor esse símbolo aí da ordem, que a gente vê em Osh, esse negócio, o primeiro componente é isso aí. Esse IHS, o que quer dizer isso? Vai para o seu? Sim. Na imagem da capa, no interior da revista, tem várias explicações possíveis. Eu gosto in hoc signo vinces, sobre esse signo vencerás. Ou então, Jesus, hóstia santa. E minhas aulas de catecismo já fazem algum tempo, mas isso é o mais conhecido. Com relação a esses detalhes aqui, ela está... Eu sugiro a leitura do volume, do exemplar, porque no interior ela está destacada do normal. Ela tem um outro adorno aqui em volta. Ele tem uma outra montagem aqui em volta, ele está inserido num adorno ainda maior. Mas no final, o que vai prevalecer é essa cruz desaparece e isso aqui desaparece. É o IHS. Todos lá vão ver. Eu prefiro Jesus, Jesus, hóstia santa. IHS. Isso vem, parece. Isso vem. Oi, agora sim. Tá em greve. Isso vem, segundo o que eu pude ver, quem me falou isso foi um estudante, um colega nosso, o Williams, que é da UFRJ, que estuda franciscanos. Fazer o quê, né? Mas ele disse que isso vem do final da Idade Média, meados da baixa Idade Média. Tem aqui uma especialista em Idade Média, Carol, que já concordou, então não estou falando tanta besteira. Obrigado, Carol. É mais ou menos isso. De qualquer forma, friso que exatamente na imagem da capa, que seria um artigo que sempre a revista apresenta para ilustrar, para explicar um pouco a capa que escolhemos. Temos um autor que tenta reconstruir um pouco todo o percurso desta eu vou advogar em causa própria, está muito bom esse esclarecimento que a revista traz. Muito bom. Vamos ver mais algumas perguntas, vamos recolher 2 ou 3 perguntas. Só para complementar, além desse símbolo visual que era muito forte e sempre recorrente nas publicações, nas igrejas jesuíticas e assim por diante, também uma máxima que era para a maior glória de Deus, que também era uma típica fórmula de terminar a frase, qualquer texto de cartas, etc. Né? Então, é importante quando a gente começa a estudar esse tipo de assunto, tentar aprender a olhar essas outras informações que não apenas a narrativa em si que as fontes nos fornecem. Oi, boa tarde. Professora Célia, eu tenho uma curiosidade, meu nome é Maria da Ajuda, sou sociologia, e na curiosidade, não sou pesquisadora no tema, mas quando se viaja pela América Espanhola, eu percebi isso na Argentina, acho que um pouco também no México, as pessoas comentam muito que houve o trabalho jesuítico na área da educação deixou marcas muito profundas. E eu gostaria de saber se tem diferença da América Espanhola da América Portuguesa, porque isso eu observei muito na província de Córdoba, ainda muitos sítios arqueológicos ligados à tradição jesuítica. Se tem essa diferença e qual é a contribuição do jesuíta na educação, sobretudo na América Espanhola? É possível? Mais alguém? Sim, vamos 2 ou 3 perguntas juntas e fica mais dinâmico. Boa tarde, eu sou
Meu nome é Luiz Felipe, eu sou mestrando em História da PUC e eu estou pesquisando também sobre os jesuítas, então eu sei muito bem sobre a maravilha de você se apaixonar pelas fontes, né? E exatamente. Bem-vindo ao clube. Pois é, eu já faço parte. Eu até mesmo, eu pesquiso sobre os jesuítas na China, inclusive. Então, eu tenho também essa experiência e eu acho que, para fechar assim, essa pergunta, acho que eu queria perguntar um pouquinho sobre o fim da ordem, né? Que também é uma coisa que ela acabou de uma forma muito polêmica, né? Teve várias questões da Inquisição, a propaganda FIDE começou a fazer uma série de questionamentos sobre o método evangélico jesuíta e não foi apenas em alguns locais, né? Foram na América, né? Tem a questão polêmica dos ritos, aí tinha o rito dos malabares, os ritos chineses. Aqui também nas Américas teve até o rito da cerimônia de Jaguaribe, que é do livro Traição. E aí eu queria saber um pouco sobre a heresia dos índios? A heresia dos índios, isso. E aí, para fechar, assim, e saber como é que acabou e também a questão saber um pouco mais sobre essa lenda negra, né, dos jesuítas que Pombal acabou, exatamente como vocês falaram, acabou colocando a Companhia de Jesus como responsável praticamente pelo declínio de Portugal como uma potência na época, né? É só isso. Obrigado. Aqui mais uma pergunta. Alexandre. Boa noite, Klaus, agrônomo. A mim me interessaria um pouco a saber a relação dos jesuítas em relação a escravos africanos. Se sabe tanto da defesa dos índios, como foi isso em relação aos africanos? Eu vou começar então com ela. Desculpe, Eudília? Maria. Aí é uma controvérsia que merece muito estudo ainda, né? Porque o senso comum, o mais consolidado na produção historiográfica, é dizer o seguinte, que na América Espanhola os jesuítas fundaram universidades, por exemplo, enquanto que no Brasil isso não teria acontecido, né? E aí corresponde à sua visão de que na passagem por esses países você ter ouvido relatos da importância da formação, na educação dos jesuítas, etc. Hoje em dia, e aí precisa de mais estudos para a gente falar com mais convicção do que eu vou falar agora, começa a se discutir se de fato o Colégio da Bahia, por exemplo, não tinha status de uma universidade. Isso não é, veja bem, isso não é ponto pacífico, há dúvidas sérias, né? Formalmente isso nunca foi dito, mas a gente sabe também que as pessoas formadas no Colégio da Bahia, elas tinham uma série de atributos que eram dados aos jesuítas lá na Europa também, né? Então, hoje em dia, a historiografia brasileira colocou em xeque essa afirmação, que era pacífica, de que só na América Espanhola que teve uma preocupação em se fundar universidades, né? No caso da América Espanhola é curioso porque, na verdade, o padrão de ocupação não foi feito pelos jesuítas. A ocupação das ordens religiosas na América Espanhola é anterior, né, à presença dos jesuítas. Os jesuítas só vão chegar, se não me engano, na América Espanhola a partir de 1580, se eu não estiver em erro, uma coisa assim, né? E, ao contrário, na América Portuguesa, a presença, quem dita a forma de abordagem de construção da missionação são os jesuítas. Apesar da participação pontual dos franciscanos, que a gente nunca pode esquecer para não ofender quem estuda isso. Por exemplo. De qualquer forma, isso ainda é uma coisa a se investigar com mais atenção, para ver se de fato os colégios, especialmente o da Bahia, seriam colégios com um fim mais de ensino superior, digamos assim, né? Mas é uma coisa polêmica. E o seu registro é bastante correto, no sentido de que você ouviu o relato que é o consolidado, né? É o senso comum. Sim. No México, na Argentina, outro lugar que isso tem também, na Colômbia,
É interessante, tem uns lugares muito interessantes de presença jesuítica ligada à universidade, claramente universidade. Só resgatando o que eu acabei de falar, como padrão de fundação da presença dessas ordens, no caso da América Espanhola, não foi o jesuítico, logo no início da presença espanhola na América, você tem a fundação de universidades. Talvez isso tenha induzido a ação dos jesuítas lá, nesse sentido. Mas, como eu disse, é algo a se discutir com muito cuidado. E é um caminho interessante para a pesquisa. A gente costuma dizer que é um tema que dá samba. Dá para você, quem quiser se interessar pelo assunto, vai passar muitas madrugadas em um excelente companheiro. Pode estar certo disso. Luiz Felipe foi um dos que eu já falei na minha vida, que ele estava apaixonado pelos textos jesuíticos, né? Ele tinha que tomar cuidado, foi uma das observações que eu fiz na qualificação para ele. Presta atenção, você está apaixonado, né? Que é normal. É quase impossível você começar a estudar os jesuítas e não ter uma coisa. Mas, de fato, o final aí a gente tem que tomar cuidado com dizer final, porque os jesuítas existem até hoje, né? Mas a extinção, né, da primeira fase dos jesuítas, que ocorre na segunda metade do século XVIII, e aí ele vai primeiro ser expulso de vários reinos, primeiro Portugal, depois França, Espanha, para finalmente o Papa extinguir a ordem, né? Ela está dentro de um quadro tenso, não apenas relacionado à questão de Portugal, né? Não é à toa que reverbera em outros países. Há uma tensão gravíssima desde o século XVII na França, com Pascal, com a discussão dos jansenistas, né? Por causa da presença jesuítica em tantos lugares, né? É claro que muitas vezes os jesuítas transigiam com uma série de elementos locais. E isso levava a uma crítica muito grande dessa postura deles, que é o tal do pragmatismo que eu tinha falado, né? O jesuíta, ele podia, alguns modelos de missionação, porque também não era um ponto pacífico, não é que todos os jesuítas concordassem, isso tudo não é verdade, né? Havia dissensão, havia briga, havia disputas, havia correntes, tudo lá dentro dos jesuítas. Mas a ordem possibilitava que alguns pudessem transigir muito com as culturas locais. Tem dois grandes exemplos. Um é Matteo Ricci, na China, né? Outro é o Roberto Nobile, na Índia. Essas duas figuras, elas quase que se transformaram, no caso do Matteo Ricci, num chinês, num filósofo, né? E no caso do Roberto Nobile, um sannyasa, um sujeito, um brahmane de alta definição, digamos assim, para não entrar nos detalhes, né? De autoestima. Obrigada. Bom, às vezes a tosse afeta o cérebro também, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que esses homens, eles experimentaram uma espécie de um modelo de missionação em que negociaram fortemente com as tradições locais. E isso foi colocado em xeque. Foi colocado em xeque primeiro pelos próprios companheiros da companhia, para ser justo, né? E depois por franciscanos, pela propaganda fide. Isso vai entrar num rol de discussão que vai desde o século XVII, meados do século XVII, e vai estourar só em meados do século XVIII, quando finalmente um Papa decide proibir esses famosos ritos malabares e ritos chineses, né? E dá ordens explícitas, mais claras, de que a ordem jesuítica não podia transigir tanto com as culturas locais, né? Então, você só pode entender o fim da ordem se você entender justamente a complexidade de fronts que essa ordem se embrenhou. Na verdade, eram muitas frentes de batalha, eram muitas discussões, eram muitos inimigos em toda parte.
E é claro que o Marquês de Pombal foi um elemento fundamental, porque ele não faz a propaganda apenas em Portugal, ele se dá ao trabalho, ele gasta recursos públicos, né, para difundir essa má opinião sobre os jesuítas em todos os reinos europeus. Ele manda traduzir a dedução cronológica, que é um grande elemento de tratação dos jesuítas, em várias línguas, italiano, alemão, francês, né? Então, é claro que a questão portuguesa, a questão do padroado português e do conflito com a propaganda fide tem que ser levada em conta, mas você tem que pensar em mais um monte de outras coisas que os jesuítas também se metiam, né? E a última coisa era ele que eu já esqueci. Ah, sim, escravidão. Isso eu vou deixar com o Mário Vieira se entender melhor. Valeu, Sérgio. Bom, mais seu nome, por favor? Cláudia. Pois então, Cláudia. Cláudia, desculpe. Essa questão da escravidão africana, ela tem um problema nas ordens religiosas em geral. O primeiro camarada a levantar, a ser questionado por isso, foi Bartolomeu de Las Casas, aqui no Novo Mundo. Dominicano, exatamente. Porque ele é do início do 16. É só lembrar que, como a Célia adiantou, a presença jesuítica na América Espanhola e Portuguesa é posterior, no caso da Espanha, a quase meio século. Né? Então, quando eles chegam aqui, já está estabelecido, no caso da América Hispânica, toda uma estrutura de exploração da mão de obra indígena e posteriormente africana. No caso da América Espanhola, a africana ela entra um pouquinho mais tarde, mas o Las Casas defende que não se escravizem os índios, tragam-se os negros da Guiné. No final da vida dele, ele viveu quase 100 anos, o Las Casas, ele refaz essa opinião dele e diz que o que vale para impedir a escravidão indígena tem que também ser aplicado ao negro. Mas no início ele vê isso com a maior tranquilidade. Aí o pessoal deve perguntar assim, mas por quê? Desculpe, você fez a primeira pergunta, você quer... eu sou horrível, Edson. O Edson é formado em Direito, talvez você possa me ajudar nisso. Aliás, é advogado. No direito romano, é do direito romano que vem toda essa tradição jurídica que convalida, que institucionaliza a escravidão no Novo Mundo. É um direito de conquista. Tanto não é por acaso que no Brasil vai chegar até o século XIX a escravidão. Então, o que está por trás dessa escravidão africana é um embasamento jurídico de matriz romana. Isso, os camaradas que vêm para cá, sejam dominicanos, como Las Casas, sejam franciscanos, como Sarragún, sejam jesuítas, como Vieira, como Nóbrega e tal, eles têm essa visão de que é válido juridicamente, teologicamente e moralmente a escravização do negro africano. Sim. Porque se você for pensar, os jesuítas... Mas eles têm um problema sério, os jesuítas, só para fazer o gancho das duas perguntas, com relação à escravidão, quando um deles, inclusive é expulso da ordem, se não me engano ele é um francês, eu não vou lembrar o nome dele agora, porque o Vieira está aqui na minha cabeça, mas de todo modo, esse francês ele foi excluído da ordem porque ele se envolveu em tráfico de açúcar do Caribe, daqueles pretensamente aprenderam a técnica da extração do açúcar no Brasil holandês. E quando em 1554 os holandeses foram expulsos, muitos holandeses já estão estabelecidos ali no Caribe. Esse camarada traficava açúcar, que era coisa assim, absolutamente brutal, por causa dos dízimos e das isenções fiscais que os jesuítas de qualquer ordem obtinham. Então ele se envolveu nisso aí até a alma, a ponto de ser excluído da ordem. Essa lógica de ver o escravo como mão de obra, o escravo africano como mão de obra válida, faz parte do universo mental daqueles homens. O Vieira tem um sermão, cujo nome agora não me lembro, em que ele fala um sermão fantástico, em que ele diz aos negros que eles têm que penar neste mundo, nos fornos da cana, porque ao morrerem já terão vivido o inferno em vida e terão suas almas resgatadas no céu. Ele nunca, em momento algum, o Vieira refaz esse sermão, porque ele é um homem absolutamente jurídico. O Vieira tem uma formação jurídica.
O Nóbrega, só para ilustrar, o Nóbrega, quando vem para o Brasil, uma coisa interessante da gente se apaixonar pela fonte. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber como é que o Nóbrega foi mandado para cá. A impressão que eu tinha é que ele estava reunido Dom João III, seu reino, lá, o seu conselho real, e um jesuíta, vamos mandar um jesuíta, precisamos mandar um chefe. Aí o Nóbrega passou assim no corredor, vai ele. Não, o Nóbrega foi mandado para cá porque ele, quando entrou para a Companhia de Jesus, a origem dele é de fidalgão, né? Fidalgo de alta estirpe. Ele é sobrinho de um chanceler-mor do reino. Foi bolsista de Dom João III na Universidade de Salamanca. Foi concluir o curso de Direito dele na Universidade de Coimbra, a Universidade Portuguesa já então restaurada. Então ele tem uma formação jurídica de matriz teológica, de matriz direito canônico e direito das gentes, que seria o direito civil nosso hoje. Então ele é doutor, que é o máximo que ele atingia na época, era mestrado, era o doutor dele, ele é doutor em leis e cânones. E ele foi um dos primeiros a defender no Brasil que não se escravizassem os índios, que trouxessem os negros. E ele não vai rever essa posição. Ele morre defendendo como um homem de sua época. É claro que para nós hoje é uma coisa que causa um certo estranhamento. Mas aí a gente tem que ter, não só não se escravizar à fonte, mas também ter essa percepção de como a ideia da liberdade dos povos é uma construção que se faz ao longo da história. Juridicamente era absolutamente válido. Eles não tinham problema com isso. Teologicamente vai haver algum problema porque eles começam a enxergar o semelhante em todos os quadrantes, né? Tem um historiador português que diz uma coisa muito interessante, que o grande mérito dos jesuítas não foi converter o mundo, mas sim se converterem ao mundo. Eles se fizeram tudo em todos. É o caso dos ritos malabares, dos ritos chineses, é o caso deles aqui. Tem uma história fantástica que já no fim da vida, um noviço, e o Vieira já está em Salvador, uns 10 anos antes de morrer, e um noviço pergunta a ele: Padre, Vossa Eminência, como eu devo fazer para converter os nativos? Ele diz: é simples, a graça de Deus, mas faz a tua parte, aprende a língua deles. Essa doação ao outro dificilmente vai chegar ao africano, embora tenha um caso clássico, que ele foi canonizado, é um jesuíta chamado Pedro Claver, na Colômbia, que era considerado o patrono dos escravos negros na América Hispânica. Mas ele foi o único jesuíta que brigou dentro da ordem, como disse a Célia. Eles brigavam muito entre eles, e é divertido acompanhar essas brigas dentro das cartas. Você vê que, no português é bem claro, o pau comia na casa de Noca, mas era divertidíssimo, porque cada um defendia aquilo com base teológica, com base no direito vigente, com base nas escrituras, nos doutores da lei. Então é um debate de altíssimo nível. Exato como nós estamos tendo aqui, não é? Mas, Mário, também tinha de vez em quando as baixarias de verdade. Até assassinato dentro do colégio de São Paulo lá, mas aí rolou. Então, às vezes a coisa descambava. Eu vejo o lado edificante, esses lados assim menos edificantes. Você pode deles, eu já percebi. É Filipe da PUC? Sim. Filipe, com relação a essa paixão que a gente tem pelas fontes, cara, a gente sofre muito, mas não mata não. Porque Célia, aí eu vou fazer um meia-culpa, um agradecimento público, ela não quer que eu faça, mas eu já disse a ela que eu ia fazer de qualquer forma. Um dos privilégios de estar aqui, além da plateia, é poder dividir esse momento com Célia. Célia foi minha companheira de trabalho, minha incentivadora, minha criticadora, com veemência com relação a esses detalhes. Ela participou da minha banca de dissertação, de qualificação, dissertação de mestrado e da banca de defesa de doutorado. E fora os debates, que esse mundo acadêmico não é só essa vida fachada de terno e gravata, não é? É também essa presença, essa troca de ideias. A gente até discute, a gente até tem divergência, mas a amizade é muito maior do que isso. A admiração é muito bacana, a gente ter esse convívio. É o que faz a vida valer a pena. E as madrugadas têm suas compensações nesses momentos. Tá certo? Obrigado. Perguntas? Outras? Levantar a mão lá em cima. Isso. Boa tarde, meu nome é Nádia, estou terminando História agora na UERJ, sou inclusive aluna da professora Célia.
É sempre um prazer ver a Célia falar de jesuíta. Agora está sendo realmente muito legal. É porque eu não falo. Bem, meu estudo não tem nada a ver com jesuíta, mas eu acho muito interessante. Eu acho realmente muito interessante. Eu queria... É uma pergunta simples, só saber em qual região que os jesuítas tiveram mais sucesso e por quê, né? Quais são os motivos dados para isso aí pelas pesquisas historiográficas e tal, e se vocês concordam com isso, tem alguma divergência, esses motivos mais dados, né? Só isso. Valeu, obrigado. Vamos ver se tem outra pergunta. Só levantar a mão. Lá atrás. Boa tarde a todos. Meu nome é Eric, eu não sou estudante, mas eu gosto da revista. Queria saber também da guerra guaranítica, porque houve a guerra que os jesuítas participaram e o fim levou da 7 povos das nações. Só isso. Obrigado. Aonde? Levante a mão quem quiser perguntar. Bem, vamos responder essas duas então, por enquanto. As duas perguntas, a gente podia ficar aqui muitas horas. Bom, eu vou começar pela da Nádia, que eu acho que é a mais complexa. Sucesso. Essa palavra foi uma palavra que eu pensei quando eu comecei a estudar para o doutorado. Uma das minhas hipóteses era justamente essa. Eu estudo no doutorado, eu estudei a Companhia de Jesus e a Inquisição no Oriente. Hoje em dia eu acho que foi talvez a maior maluquice que eu já fiz na minha vida, mas eu sei que eu fiz com boa intenção. Não havia nenhuma gota, confesso a vocês, nenhuma gota de pretensão. Foi por prudência. Eu achei que eu tinha pouca documentação sobre a Inquisição no Oriente, que aliás aqui na Biblioteca Nacional guarda-se 9 códices, 9 volumes de documentação sobre a Inquisição de Goa, né? Eu achei que era pouca, estou em 1900 com medo de ter pouco, sensatamente, diga-se de passagem, e resolvi associar a Inquisição e jesuítas no projeto de missionação no Oriente. E entendendo de antemão, por hipótese, que tinha sido um sucesso. Né? À medida que eu fui conhecendo, primeiro, à medida que eu fui estudando, eu fui vendo o tamanho do problema que eu tinha criado para mim mesmo, enorme problema de quantidade, porque se a Inquisição de Goa teve parte da sua documentação destruída, os jesuítas não, né? Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, o Mário gosta de falar de Serafim Leite. Eu falo de uma outra pessoa, que é o José Vick. O Vick é um outro jesuíta também, mais ou menos contemporâneo ao Serafim Leite, talvez um pouco mais jovem. Esse homem organizou 18 volumes com a transcrição de milhares de cartas, que correspondem apenas ao século XVI. O último volume, se não me engano, vai até 1598. É claro que eu não li tudo isso, porque eu não sou louca, não ia poder, né? Eu fiz um critério de escolha, eu li as cartas, saídas de Goa e de um ou outro lugar que me interessavam e fiz a leitura o máximo que eu pude desse século XVI. E aí, à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que sucesso nenhum havia, né? Muito pelo contrário, o esforço de cristianização no Oriente era uma luta em glória. Só os jesuítas, com aquela paixão de achar que podiam converter todo mundo, é que foram capazes de continuar com aquela empreitada em condições que qualquer pessoa um pouco sensata fala, não vai dar certo. Porque são milhões contra um punhado. Né? É o que eu disse, é um jesuíta no Tibete. Né? É uma coisa de uma desproporção. Um jesuíta, 2 na China. É desproporcional. Né? Mesmo no Japão, que a presença foi um pouco maior durante alguns anos, foi um retumbante fracasso no Japão, inclusive com o martírio de vários. Né?
Sucesso, portanto, eu já não é uma palavra que eu acho que vale a pena a gente usar. O que eu acho que vale a pena a gente usar, depois de tantos anos pensando nisso, né, é pensar na capacidade de interferência da formação cultural que os jesuítas tiveram no Oriente, ou na América espanhola ou portuguesa, ou em qualquer outro recanto que você pôs o olhar onde, porventura, tenha havido um jesuíta. Aí você vai medir, na verdade, não o sucesso, mas vai medir a capacidade de transformação, de formação daquela cultura a partir dos preceitos da presença jesuítica. Então, né, a penetração, por exemplo. É claro, se você pega Goa hoje em dia, é uma cidade da Índia, né, que foi domínio português até 1961, é uma cidade que visualmente você fica muito impressionado com a semelhança com o Nordeste brasileiro, o tipo de construção, as igrejas, mas a presença da religião católica está cada vez menor, né, e até mesmo português também, cada vez menos falado lá. Então, é fácil de entender por quê. Porque você tem toda aquela estrutura de uma cultura milenar indiana entrando todo o tempo naquele espaço. Né? É difícil, era uma luta desigual. A relação aqui na América era de uma outra dimensão. Nem tanto do ponto de vista numérico, porque se você pensar no México, por exemplo, você tinha uma população muito grande, né? Uma concentração de pessoas muito grande com as quais os espanhóis tiveram que lidar. Eu acho que é mesmo o tipo de tecido que foi construído nessas sociedades que se diferem das sociedades orientais. Né? E a outra pergunta, já esqueci. Então, sim, a Guerra Guaranítica. Essa é outra questão muito que está dentro daquele contexto que o Felipe tinha falado sobre a extinção da ordem, né? Os jesuítas, e aí a história é um pouco complicada porque a assistência de Espanha, a assistência espanhola que se envolve na questão das guerras guaraníticas, né? Por quê? Porque pelo Tratado de Madrid, aquele território não podia ser mais ocupado pelos jesuítas espanhóis, tinha que ser da coroa portuguesa. Então essa tensão tem a ver com todo esse ambiente que eu falei, geral, de disputas e dessas frentes inúmeras que os jesuítas se meteram. E, inclusive, em regiões diferentes que não Portugal. Foi também a questão da assistência espanhola nesse caso. Agora, talvez o Mário queira falar um pouco mais sobre essas coisas também, sobre a guerra agora. É só para advogar em causa de outrem, né? Tem uma colega nossa na UF, a professora Elisa Garcia, que a tese de doutorado dela ganhou o prêmio do Arquivo Nacional. Ela vai me perdoar que eu não lembro o ano, mas tem 2, 3 anos no máximo, que trata exatamente disso, dessa questão das guerras guaraníticas e dessa presença. Na realidade, foi uma luta de afirmação da dominação absolutista sobre o território americano, no caso espanhol, né? Espanhas, Franças e etc. Ela foca exatamente essa questão das guerras guaraníticas e a Colônia do Sacramento, quem tiver interesse, eu sugiro. Está nas Boas Casas do Ramo, ou então Elisa F. Garcia, Fruhalf Garcia, então é melhor botar Elisa F. Garcia no São Google da vida e vai aparecer lá. E ela está disponível lá na Universidade Federal Fluminense, a pessoa extremamente acessível, talvez te dariam a profundidade desse tema. A presença jesuítica ali, ela vai causar esse embate todo até agora, justamente por isso, porque ali o projeto jesuítico foi levado ao limite. Na fundação das missões, elas foram autossustentáveis, houve casos que o senso comum chegou a ver ali uma república cristã comunista dos Guaranis, com todas as bênçãos e perdões a Marx, que deve ter dado um urro na cova, mas de todo modo é uma questão que deve e pode ser bastante aprofundada. Há um jesuíta
que já deve estar beirando os 90 anos, mas respeitabilíssimo, que é o Bartolomeu Béliard, que tem excelentes trabalhos sobre esse aspecto do intercâmbio cultural, Europa, mundo hispânico, tratando exatamente das missões jesuíticas. E não podemos esquecer da Bolívia. Lá em cima, na Bolívia, apesar, não tem só coca, tem mais coisa, tem presença jesuítica forte, tem uma presença ainda bem melhor de quem gosta do aspecto, eu diria, arquitetônico, absolutamente preservados, antigas missões jesuíticas bolivianas, que a gente pouco sabe, a gente está de costas para a América Espanhola, infelizmente. Tem um colega nosso da Federal de Mato Grosso, Giovanni, que trabalha com os índios chiquitos, ou tiquitos, que são meninos, a tradução mais comum é meninos. Exatamente sobre isso, sobre as músicas de viés europeu, uma sobrevivência ou uma permanência, como queiram, da cultura europeia no meio indígena. E uma coisa que me interessou muito num evento que eu estive com ele no Ceará, na PUR Nacional, um simpósio coordenado pelo pessoal da Unicamp, o John Monteiro, e ele falou uma coisa fantástica. Até hoje, esses tiquitos, ou tiquitos, eles mantêm como diferencial desse grupo nativo, ou povo original, como eles gostam de ser chamados, a ligação deles muito forte com a música. Então, quando você chega lá, a primeira coisa que eles te perguntam é se você conhece música e toca, que instrumento você toca. Se você disser que, como eu, não conhece uma clave de sol e não sabe bater um pandeiro, dedilhar um violão, você já é desqualificado. Você é uma pessoa um pouquinho incapaz, para dizer o mínimo. E a gente olha o cara e diz, isso é um índio subdesenvolvido da América Espanhola. Não é. Isso está lá, está forte, tem grupos de música, tem coisas fantásticas. Nós temos uma promessa de ir lá um dia. A gente está só esperando a Bolívia se equilibrar um pouquinho para que a gente possa ir e fazer essa visita. Essas permanências educacionais que estão aí até hoje, particularmente na América Espanhola. Com relação a locais, as pessoas têm a tendência de dizer que no Brasil as capitanias do Sul se desenvolveram mais do que as capitanias do Norte. Pois pasmem, senhores, e senhoras e senhoritas, quando os jesuítas aqui chegaram, onde eles foram melhor acolhidos e onde já não havia índio nenhum, em 1551, foi na capitania de Pernambuco. E a primeira notícia de seca no Nordeste está numa carta jesuítica escrita naquela época, em que o jesuíta narra, Antônio Pires, se eu não me engano, que também é um jesuitão, ele diz com todas as letras, há tantos meses que não chove, mas o povo aqui diz que isso é muito comum, que de tempos em tempos vem essa calmaria, ou usa um termo de época. Oi? Estiagem, ótimo, estiagem, calmaria, ou logo que seja, e que devasta tudo, mas que é cíclico. E tem uma carta, você que é agrônomo, olha que interessante, lá do século XVI tem um registro disso. E ele diz, cá não há índios, que os que não foram mortos e escravizados fugiram. Então ele registra, não tem índio. Quem está ali, ou está mão de obra compulsória, escrava, na cana-de-açúcar, ou então morreu ou foi para o interior, fugiu para o interior mesmo, interior do interior mesmo. Quem conhece o Nordeste sabe que é vasto como o mundo, né? E daqui no Sul, eu tenho um pouco de cuidado, como a Célia bem lembrou, de pensar nessa sucesso-fracasso. Eu acho que tem muito a ver com a presença régia, no caso do Brasil, da administração régia. Onde a administração régia foi forte, a Companhia de Jesus está ali do lado, ela se estabeleceu com mais frequência, com mais profundidade. Onde ela é episódica, as aldeias tendem a se extinguir com o tempo, que é um fato que, inclusive, é registrado. Várias aldeias são abandonadas. Ou os índios as abandonam, ou os padres chegam à conclusão que não adianta ir lá, porque eles deixavam os índios aldeados em determinado local, quando voltavam lá não tinha mais ninguém. Eles simplesmente... E isso é uma forma de resistência, né? Como bem diz o professor João Monteiro. Aliás, na revista tem um artigo do João Paulo Oliveira Costa, que é o grande defensor dessa proposição teórica, dessa explicação, que onde a presença das instituições portuguesas, né, era forte, os jesuítas se impunham naquela região. Onde não era, os jesuítas negociavam
com os poderes locais, com as culturas locais, né? Essa é a proposição dele, que eu também concordo plenamente e uso frequentemente nas minhas análises. E só para não perder o hábito de ser implicante com o Mário, eu diria que a questão do comunismo, da sociedade comunista guarani, é senso comum. Não, foi defendido pelo Lugon. É um livro que defende essa ideia. Era uma tese, né, que durante muito tempo alimentou as reflexões sobre as missões jesuíticas lá no sul, né? Inclusive, um pouco, se a gente quiser, pode resgatar um pouco de uma tradição que já vinha até do século XVIII, de ver aquela relação com os índios de uma maneira mais pura, etc., e que se perpetua, e aí eu concordo que virou senso comum, né? E, inclusive no cinema. Quem já viu aquele filme A Missão deve sair com aquela impressão maravilhosa do que era a vida numa missão, né? Com aqueles meninos sendo educados, cantando lindamente, arrumados, as igrejas lindas, etc. Vivendo em equilíbrio, né? em respeito, igualdade, uma comunidade cristã, comunista cristã, nesse sentido, né? Então tem que tomar cuidado, a gente às vezes fala as coisas rápidas e a professora implicante. Só um pouquinho implicante. Vai ter que falar, né? E queria agradecer as palavras do Mário, que eu não agradeci, dizer que ele é um super companheiro, não precisava ter falado nada disso, que a gente aprende e ensina todo o tempo, não tem... Esse é o grande barato do nosso convívio, desse meio acadêmico, né? Que não é só a pesquisa, mas é também a amizade e a cumplicidade intelectual que a gente cria. Isso é fundamental, isso vai para o resto da vida. E eu acredito que até depois, nós nos encontramos do outro lado, aí eu vou procurar o Lugon para saber o que você bebeu para falar um negócio dele. Vamos esperar. Acredito que sim. Temos tempo ainda para algumas perguntas. É só levantar a mão e lá em cima, por exemplo, tem 2 pessoas, mas já chegaram o microfone. Primeiro aqui embaixo, sim. E depois lá em cima. O senhor tocou no ponto-chave. Os jesuítas, eles foram essencialmente medievais. Eles lembram os Paulo da Contra-Reforma, né? Eles não, diferentes dos dominicanos, se orgulham, suas raízes, antiguidade, eles perceberam, eles abdicaram da antiguidade, eles sabiam, conheciam o teatro da história, o poder da arte para seduzir, mas eles usaram isso para a propagação da fé, a propaganda imagística da Companhia de Jesus. Eles foram quixotescos, certo ponto, mas eles foram, essencialmente, e a influência mundial deles. No século XVIII, eles eram uma espécie de si aqui na área da migração. Era assim, no século XVIII. Eles imiscuem tudo. Só queria completar o senhor com essa Roma. Existiu algum Papa jesuíta? Na revista fala de um Antônio Bellarmino que chegou a ser indicado e ele não aceitou. Porque pelas constituições, qualquer dignidade, constituições da Companhia de Jesus, senão o pessoal de Brasília pode abrir um processo criminal, mas pelas constituições da Companhia de Jesus, toda e qualquer dignidade, seja ela civil ou eclesiástica, deve, em princípio, ser recusada. Só deve ser aceita, eu vou tentar repetir, né? Após madura reflexão e consulta a Deus. E que se for para a sua maior glória, ou disse a Célia, que é um dos termos que marca bem a Companhia de Jesus, ad majorem Dei gloria, ou seja, se for para a maior glória de Deus, deve ser aceito. Mas, repito, em princípio deve ser recusado. Então, houve, que eu saiba, esse Bellarmino, que em boa hora o dossiê apresenta. Então, lá em cima, lembrei de um negocinho também com relação às imagens que os jesuítas trabalham também. Isso eles apropriaram-se com muita maestria, eu diria, dos franciscanos. Aquele negócio a fé entra pelo olho, antes de entrar pelo ouvido, ao contrário dos beneditinos, que defendem a música sacra para entrar. Mas o olho, isso é o franciscano que diz, o olho é o primeiro a ser seduzido, a despertar a atenção para uma futura conversão. Lembrando sempre, teologicamente, a conversão
ela isso está definido e os jesuítas acreditavam nisso. Eles trabalhavam visando a conversão, mas tinham claramente a opção dogmática e teológica de que a conversão é um ato espontâneo da alma em direção a Deus. Ninguém interfere nisso. O que o jesuíta, o que o evangelizador pode fazer é, através dos seus métodos de conversão, imagem, música, pedagogia do exemplo e tal, levar a que essa conversão se desperte naquela alma. Mas é um ato de vontade da alma em direção a Deus em que ninguém interfere. Por isso que eu sempre faço essa diferenciação. Conversão é um ato de vontade. A catequese é um método para despertar essa vontade de se converter. Acho que esse é o grande detalhe. Pergunta rápida, Voltar à primeira parte, estava falando do o rito eucarístico Malabar, não foi extinto não, né? Ele ainda existe. É esse que ainda existe? Eu não sei se ele existe, eu não responderia dessa maneira. O que eu sei é que os ritos malabares eles foram condenados no século XVIII. Na Índia? Na Índia, claro, que é na região sul de Goa, né? Agora, que eles continuem existindo, provavelmente devem continuar, porque lá na Índia tudo pode. Então, continua. Então, eu acho que ainda existe. Eu não conheço. Então São 7 ritos litúrgicos da Igreja Católica. Ele é ainda é um desses ritos. Parei no século XVIII. Vamos aprofundar o assunto depois. Bem, Oi, mais uma, e tem 2 pessoas lá em cima, né, que levantaram a mão. Perfeito. Eu gostaria de saber qual o principal legado dos jesuítas, na opinião de vocês, até o século XVIII, que eles deixaram, e o principal legado deles do século XVIII até hoje. Seu nome? Vanessa. Vanessa. Desculpa. Vanessa. Vou esperar as 2 também lá em cima para fazer uma corrida final. Boa tarde, meu nome é Bianca, sou jornalista. Agora que eu estou começando a me inteirar mais desse assunto, né, estou trabalhando diretamente com isso, mas eu tenho uma curiosidade a respeito da... Vocês disseram que os jesuítas estavam em vários lugares do planeta, porém eram poucos, mas eles tinham esse poder de persuasão, de interferir na cultura, e eu gostaria de saber qual a influência deles na educação, no campo da educação e no social, alguns exemplos, enfim, para que eu possa identificar melhor. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou da UF, estudante de letras, e estudando o português do Brasil, eu pude ter um contato com os jesuítas. E aproveitando o gancho que o professor falou da questão da língua, né? Eu gostaria que o senhor comentasse melhor a relação entre a língua do gentil e o jesuíta. Sim. Vamos começar já a responder? Então, para ser rápida e prática, eu vou deixar a língua com o Mário, porque é o domínio dele. Eu vou falar basicamente, as 2 perguntas meio que se completam, né? O legado, né? E o que, do ponto de vista cultural. Você tem uma ideia? Vou dar alguns exemplos do que eu conheço mais, que é o Oriente, né? Os jesuítas no Oriente foram responsáveis pela produção de uma série de catecismos nas línguas locais, Malayala, Telugu, e uma série de outras, o Konkani, uma série de línguas locais. A imprensa, que no Brasil, por exemplo, demorou muito tempo a existir, são os jesuítas que no Oriente começam muito cedo, no século XVI, a difundir na Índia, né? Se bem que tem uma controvérsia aí de que os chineses já faziam isso, mas eu não vou entrar nesse mérito. Na Índia, vamos ficar na Índia, porque a gente não fala besteira, né? Sem dúvida alguma foram os jesuítas que foram responsáveis por essa contribuição. Muitos textos hoje em dia são estudados pelos indianos. Eu tenho colegas indianos, o Paulo Aranha, por exemplo, ele é italiano, mas é de família indiana, e ele lê os textos que eu não posso ler. Eu conheço a capa e falo, que lindo, porque está aí na escrita e no vocabulário dessas outras línguas orientais, né?
E o grande legado que a gente não pode negar aos jesuítas, com certeza, é a questão da educação, né? É a questão dos seminários, dos colégios e dessa preocupação muito grande com a formação, né? E eu queria só rapidamente falar que tem uma coisa que foi dita aqui rápida, mas que não procede muito. Os jesuítas se envolveram economicamente muito intensamente com as coisas. No Oriente, especialmente, a partir de um dos seus nomes mais poderosos, o padre Valiniano, eles faziam comércio de porcelana da China, era coisa fina, era papa fina, que eles metiam a mão, né? E isso era justificado pelo próprio Valiniano, porque era para a maior glória de Deus, ou seja, era para obter recursos para poder sustentar essas escolas, esses colégios, esses seminários. E as expedições que esses jesuítas faziam para uma série de lugares no Oriente. Então, eu acho que a maior contribuição que eu vejo na participação dos jesuítas ao longo desses 3 séculos, século XVI, século XVII, século XVIII, é justamente essa. É o estabelecimento de links muito fortes com vários pontos, né? Cujo melhor exemplo é o que o Mário vai falar, é a construção de uma língua local. Fala aí. Muito obrigado. Juliana, não é isso? Você já leu o diálogo sobre a Conversão do Gentio? Não. Pois é, está disponível, se você não tiver, é só me procurar lá na UF, não tem problema, eu estou sempre lá no bloco O, sala 450. É só me procurar que eu tenho para te passar. Esse diálogo sobre a conversão do gentio, como eu disse há um tempo atrás, aqui mesmo, eles identificam essas estratégias de conversão. A grande vantagem de conhecer o idioma nativo, e os primeiros jesuítas que chegaram com o Nóbrega, são 3 expedições básicas, a de 49, a de 53 e a de 56. Essa de 49, que é a fundadora, na qual o Nóbrega vem, ele traz um jesuíta navarro, que vem a ser sobrinho de Aspilcueta Navarro, doutor que tinha sido professor da Universidade de Salamanca, professor da Universidade de Coimbra e professor do próprio Nóbrega. O sobrinho dele que era basco por nascimento, e as cartas jesuíticas indicam que o idioma basco tem uma certa semelhança com a língua falada no litoral. E esse camarada, o Aspilcueta sobrinho, né, o que veio com o Nóbrega, ele teve uma facilidade quase que imediata de assimilação do idioma pela audição. E ele falava sem escrever. Só com a chegada de um enfermiço que veio para o Brasil para morrer, porque ele pediu a missão para o Brasil porque é muito doentinho, corcunda, não sei o quê, é um desconhecido, um tal de Anchieta, ele é que chegou aqui com 19 anos e ele tinha uma formação muito boa em gramática, seria o latim que a gente, né, tanto ouve falar. E ele conseguiu reduzir, ou seja, traduzir essa língua absolutamente oral, que não tinha registro gramatical, e você como estudante de letras conhece isso muito melhor do que eu, num vocábulo, numa lógica fonética, numa lógica gramatical que permitisse ensinar os outros. Ele que é o autor da primeira gramática mais falada, da língua mais falada na costa do Brasil. Isso circulou em manuscrito, que era copiado nas madrugadas, então aqueles que quiserem se dedicar ao jesuitismo ou às cartas jesuíticas, as madrugadas nos aguardam, isso era traduzido a bico de pena, a luz de vela, de candeeiro, de vela de sebo, para que fosse em manuscrito circular de casa em casa dos jesuítas, ou de aldeia em aldeia. É esse o primeiro documento clássico da conversão do indígena, do nativo brasileiro, a partir da sua língua mais falada. É claro que vai ter toda uma discussão antropológica, que eu tenho alguns reparos a fazer, e levaria uns 3 dias aqui talvez, e sairia daqui crucificado de cabeça para baixo, mas ele fez o que era possível fazer à época. Tá? Essa gramática, e aí reporto mais uma vez ao professor João Monteiro, é que se torna o verdadeiro idioma colonial que passa a ser falado na costa do Brasil. Esse aqui é o grande barato dos jesuítas. Conhecido como língua geral. Exato. Que era a língua franca, virou a língua franca no território brasileiro, a ponto de Pombal, lá no século XVIII, proibir que se falasse a língua geral. E se a gente puxar para o século XIX, o pessoal da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, tem uma diretriz
que proíbe os alunos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco falarem a língua geral, devem falar apenas em português. Porque ela se tornou, ela se perpetuou no tempo e na história. Só para concluir, se o nosso amigo Anchieta era doentinho, corcundinho e tal, não sei o quê, o Nóbrega jamais conseguiu falar a língua geral. Ele sempre precisou de intérprete. Por isso que ele valorizou sempre a presença do intérprete. E por quê? E aí a gente descobre numa cartinha, num catálogo que diz: Nóbrega era tardo no falar. Em bom português, ele era gago. Nóbrega era gago. Então eu tenho um artigo que eu tento escrever, que o título seria O Manco e o Gago. Porque são dois caras fundamentais para mostrar, não é? Porque o Anchieta andava a pé dias e dias e mancou a vida inteira. E tipo, problema de coluna. O Nóbrega jamais conseguiu falar a língua. O Loyola também era coxo. Então... É de família. Ok? É só isso. São os detalhezinhos que enriquecem o conhecimento. Humanizam esses personagens que viraram jesuitões, não é? Eles sentiam dor de barriga, passavam mal, aquela coisa toda. Bom, infelizmente temos que encerrar, estamos praticamente já, enfim, no final. Antes de fazer o sorteio, por qual convido todo mundo a ficar aqui, eu quero, com certeza, interpretando o sentimento de todo mundo, agradecer com uma salva de palmas aos nossos dois debatedores. Que não só nos proporcionaram uma tarde maravilhosa, contato com Nóbrega, Anchieta, Vieira e outros exemplo desta ordem, desta companhia, mas também, sem dúvida, acredito, né, nos colocaram aquele gosto de quero mais, de querer aprofundar mais, de querer conhecer mais, e de perceber que a história brasileira é uma história rica, é uma história que se insere dentro de um rio, que é a história mundial em geral, e da qual a história da Companhia de Jesus faz amplamente parte. Então, de novo, muito obrigado, Mário, muito obrigado, Célia.